Meus irmãos, meus amigos, convido todos neste momento, então, a serenarmos as nossas mentes, nossos pensamentos, fechando os olhinhos, aqueles que assim sentirem-se melhores, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade que sempre nos acolhe, que nos orienta, a espiritualidade superior que dirige os trabalhos do Evangelho Online. E assim rogamos ao nosso Mestre bênçãos de luz para envolver a todos nós neste instante. Aonde estivermos, mais unidos em pensamento, nesta noite de atividade, que possamos angariar o melhor do conhecimento, compreendendo as lições da noite, mas sempre fazendo aquela reflexão para a nossa intimidade. Que tenhamos coragem, com o auxílio da espiritualidade, para olhar dentro de nós aquilo que é necessário de ser corrigidos para que possamos manter a direção nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Envolva nosso amigo Alessandro para que consiga concatenar as suas ideias, a lição da noite, e que nós possamos absorver o máximo do conhecimento nesta noite. Em vosso nome, Mestre Jesus, iniciamos as atividades de hoje. Assim seja. Boa noite a todos meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas. É mais uma noite que a gente aprende um pouquinho juntos. Muito obrigado mais uma vez por esse convite. A gente sabe que quando a gente estuda um pouquinho as lições, a gente aprende bastante, às vezes mais até do que passa, né? E quantas vezes nessa lição também que a gente acaba se pegando, estudando e falando, nossa, como eu preciso mudar, como eu preciso evoluir. Isso é muito bom, a gente está no mesmo barco e aprendendo juntos e caminhando. Obrigado pelo convite, obrigado Luciano, obrigado Rogério, obrigado a todos, a Fátima aí, parabéns, viu? Todos lindos e radiantes. Então vamos lá. O tema, né, como já foi mencionado, o necessário. Muito importante, o capítulo 3 da Vinha de Luz, psicografado pelo nosso querido médium Chico. E Emmanuel dando um puxãozinho de orelha de novo na gente. Eu vou ler e depois a gente vai destrinchar um pouquinho o tema, para a gente compreender um pouquinho a fundo o que o Emmanuel está falando para a gente. O necessário. Isso vem de Lucas 10, 42. Mas uma só coisa é necessária. Jesus. Olha que força. Só isso ele falou. Só isso. Jesus. Então vamos lá. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários. Entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorará por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aperfeiçoamento da luta, teus desamores correrão inúteis.
Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessário, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora, dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar, dentro de nós mesmos, uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, entre aspas, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no olhar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Que lição! Então vamos nos situar. Não tem como não falar. Aonde Emmanuel tirou isso, né? Da onde surgiu? Por que que Lucas escreveu isso? É a história de Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro. Isso aconteceu mais ou menos, gente, é bom a gente situar, que foi lá em Betânia, ali nos arredores, na aldeia de Betânia. E ali, vamos imaginar a cena, né? Fico aqui imaginando. Marta ali, Jesus chega, recebe Jesus, né? Entra. E Maria ali também, fica ali ouvindo Jesus a falar, senta ali com Jesus, começa a falar, e Marta começa a fazer os afazeres da casa. E começa a trabalhar ali, a gente vai imaginando isso. De repente, Marta começa a ficar indignada, porque a Maria não estava fazendo nada, estava ouvindo o mestre. E ela chega e fala: Jesus, o senhor não vai falar nada? O senhor vai ficar, né? Não vai dar uma orientação para ela, né? E aí, ele com toda a sabedoria fala: Marta, Marta, Maria escolheu a boa, né? Ele escolheu a boa parte. E isso não será tirada. E a gente pode entender isso, né? Emmanuel aqui relatando, né, o que é necessário. Tradução do necessário. Essência. Imagina, gente, naquela época, Jesus, antes disso, ele estava falando sobre o bom samaritano. E Marta, como ele disse, muito dedicada, aprendeu a fazer, né? A pôr a mão na massa. Porém, o que estava faltando ali? O que Maria estava ali exercendo? Ouvindo, apreciando o mestre. Imagina que logo ali, algum tempo depois, Jesus ia ser crucificado, né? E Marta se preocupada com os afazeres da casa. Então é o momento, é o chamado onde Emmanuel puxa a nossa orelha e fala: olha, a gente não sabe, por exemplo, quando a gente vai partir. Todos nós, ó, temos aqui acho que 32 participantes. Todos nós temos uma única certeza, que a gente aprendeu com Kardec, não é eu que estou falando. Nós vamos partir um dia. Isso é lei. Mas a gente não sabe quando. Quando vai ser nosso chamado? E será que não é o momento de nós refletirmos o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou aproveitando desta vida? Né? Aí entra a parte da psicologia, um pouquinho usando a minha área, e as nossas ansiedades. Será que não falta um pouquinho de sintonia com os ensinamentos do mestre? Alguém pode estar pensando aí: puxa vida, mas estava lá Jesus naquela época. Jesus estava ali presente, falando com Marta e Maria. E quando a gente abre o Evangelho? E quando a gente está falando dele hoje, por exemplo, ele está aqui. Ele não precisa mais estar ali, né? Ele está aqui, através do Evangelho, através dessas lições maravilhosas, desses espíritos de luz trazendo
orientações para a gente. Olha o momento de estarmos em sintonia com esse universo, com Jesus, com Deus. E a ansiedade ou a depressão é uma desarmonia disso. A gente está saindo fora do contexto. Não, que eu preciso pagar minhas contas. Nossa, que eu preciso dar atenção para o meu filho. Preciso dar atenção para minha filha. Muito bem, tá. Mas e aí? Eu estou fazendo isso corretamente? Estou fazendo isso com o coração aberto, com paciência? Problemas nós temos. Cheio de problemas. E como estamos resolvendo esses problemas? Olha Emmanuel nos alertando. Os palestrantes, né? Temos aí vários palestrantes, como nós vamos lá nas casas espíritas. Quantas vezes estamos falando para nós aquilo que fala, nossa, tocou isso aqui está faltando eu fazer um pouquinho, né? Como que eu estou usando o meu tempo da minha vida? Com Jesus ou sem Jesus? Eu me lembro, quando eu estava estudando a Bíblia um tempo, e me recordou a questão de Elias, lá no Antigo Testamento. Elias, que hoje nós sabemos, graças a Kardec, os fenômenos, né, mediúnicos que ele proporcionava, e N deles era o profeta de Deus. E aí chega um momento que ele se perde, né? É claro que a Bíblia é uma metáfora, né? Senão vamos falar que, ó, o expositor está falando besteira aqui. Vamos lá na Bíblia antiga para a gente entender a historinha, né? A metáfora. E aí Elias chega, fica meio deprê. Por quê? Porque ele chega lá perto do rio lá, e ele manda decapitar um monte de gente que não concordou com ele. Muito bem. Aí a rainha pede a cabeça de Elias. Aí Elias foge. Aí foge. Aí fica depressivo. Aí aparece um anjo. Elias come. Não, não quero comer. Ficou rebelde, né? Ficou bravo. Aí ficou pensando, matutando. Aí de repente veio, né? Que ele não é bobo nem nada. Aí veio o enviado de Deus, Elias. Vai lá no monte, certo? Que Deus vai lá conversar com você. Aí ele não é bobo nem nada. E foi. Chegou lá no monte. Vamos esperar Deus aparecer, como que é, né? Esse lance, falar com Deus. E aí teve um terremoto. Ele vai, entra numa caverna, sai da caverna. Ah, agora Deus está chegando. E nada de Deus falar com ele. Depois passa-se um tempo, trovões, cheio de trovões. Elias vai, dá uma olhadinha, nada de falar com Deus. E aí sucessivamente. De repente, uma ventania, uma tempestade. Ah, Jesus, né? Deus, né? Vai chegar num estrondo, né? Aquela coisa que a gente está acostumado a achar, o achismo. E aí nada acontece. De repente ele volta para a caverna, fica ali no seu cantinho, quieto, e aí vem uma suave brisa, com um leve toque e um chamado. Elias, vem aqui fora, a gente vai conversar. Ele vai até lá. E quando ele chega lá, já, né, aquela soberbo naquela época, mestre, eu estou triste. Não tem nenhum sucessor a mim, nenhum, coitadinho, nenhum sucessor a mim, né? Eu sou o único profeta que sobrou, que o senhor tem. Eu estou sendo perseguido pela rainha. Olha isso. E aí, Deus coloca ele no lugar dele. Elias, tem 7.000. 7.000
para dar continuidade. Você só vai fazer 3 tarefinhas e vai desencarnar. Olha que situação, tá? Por que eu tô contando essa história, né, gente? Aquela arrogância, o soberba, aquela preocupação, né? Ah, Deus precisa da gente. Precisamos estar conosco. Com ou sem, vai acontecer o que Deus determinar. A gente só precisa estar em sintonia, com humildade, sendo o necessário. Jesus no nosso coração. Então a gente fica achando que a gente é importante. Não. A gente precisa buscar o quê? O Cristo dentro da gente. Como a Marta, com as suas habilidades, mas com o coração da Maria. São as duas mulheres importantes ali, de Betânia. Então, o que estamos fazendo conosco, no nosso dia a dia? Emmanuel tão belamente vem e começa a destrinchar a questão do dinheiro. O que o dinheiro pode me levar? Preciso ter sabedoria para lidar com essa questão. Com ou sem dinheiro? As duas questões são aprendizado para o nosso espírito. Emmanuel também enfatiza, né, que uma vida, uma encarnação, é como um piscar de olhos. E ficamos ansiosos, preocupados. Precisamos entrar em harmonia com o Pai, um dia de cada vez. Ah, mas eu queria ouvir Jesus falar comigo. Acalma o teu coração, que você vai ouvir. Intuitivamente, com um amigo, com um colega, com um mendigo, numa palestra. Ele te acha. A gente tem que achar ele. Mas ele está dentro, não está fora. Mas, com a nossa ansiedade do dia a dia, correria, a gente esquece que ele está 24 horas conosco. Nós que esquecemos dele, com os percalços da vida. E confiemos em Deus. Nós somos criados, sim, uma única vez, como está na Bíblia, mas por toda a eternidade. Somos imortais. Precisamos viver como imortais, mas o presente. E se nós não vivermos esse presente, nós vamos ter problemas. Como Emmanuel nos alerta aqui, nós não vamos entender as nossas dívidas passadas, os nossos comprometimentos que prometemos quando reencarnamos, os conflitos que temos nos nossos corações, nos nossos pensamentos, organizá-los pontualmente. E Emmanuel vem e fala, necessário. Qual a essência? Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Claro que estamos com saudade da volta dele, né? Poderíamos estar ali com ele presente, carnalmente, mas a gente que tem uma vantagem de estudar a espiritualidade, sabemos que não é necessário mais isso. Ele está em toda parte, em todo lugar. É só a gente querer abrir o nosso coração. De verdade, no nosso dia a dia, observando a nossa vida, no nosso presente. Precisamos nos programar? Claro que precisamos. Essa é a lei, mas sem exageros. Observar o que está acontecendo à nossa volta. Piaget já falava, percepção e adaptação. Vamos se adaptar ao ambiente que nós estamos.
Vamos se adaptar na família que nós estamos. Ah, Alessandra, mas eu não queria essa família. Eu vou ser bem sincero para você. Ô, que familhinha difícil. Ah, você podia ser provido com mais dinheiro, né? Tá louco. A gente recebe no mês seguinte, no 3, 4 dias já foi tudo, paguei tudo minhas contas. É a nossa vida, é o nosso dia a dia. Faz parte do processo. Agradece que pagou as contas. Agradece quem tem uma mãe, quem tem um pai que pode nos orientar. Vamos agradecer um filho, uma filha, né? Tem gente que pede sapatos novos. Esquecemos daqueles que não têm pés para calçar. Vamos ser mais gratos. O quanto a gente é amparado por essa família espiritual enorme que nós temos. Então ficamos com esse necessário, né? Aí ele fala um pedacinho aqui, o Emmanuel. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não esteja senão estimulando a indisciplina. Olha lá, ele alertando. A indisciplina e a ociosidade. Olha lá a ansiedade de novo. Aquela pessoa ociosa. Vamos atentar ao que Emmanuel está refletindo aqui e passando para a gente. O que eu preciso para ser uma pessoa feliz? E as pessoas falam, mas Alessandro, a felicidade já está lá no livro, não é na Terra. Pois bem, e a felicidade que cabe aqui na Terra? Que possamos viver com a felicidade que nos cabe neste mundo. Não naquele que é perfeito. Aquele onde nós vamos chegar. Mas precisamos passar por esse presente. Ah, porque eu quero, quando eu partir, eu quero ir para o nosso lar. Ah, porque eu quero ir numa colônia de luz. Meu amigo, vamos se contentar com pouco, tá? Se eu tiver que ir para um umbral, eu vou para um umbral e ponto final. Mas eu não preciso ficar tanto tempo lá. Não preciso ficar 7 anos, como André Luiz ficou, mais ou menos. Vai depender do meu processo. Vai depender do meu eu com o meu pai. Deus. Essa sintonia que é importante. Não vamos se preocupar para onde a gente vai. Vamos se preocupar com o agora. Porque depois é só uma consequência. É assim que a gente perde os medos da morte ou os medos da vida. Reflitamos assim. Olha num filho, olha numa filha, o quanto nós temos ali para ensiná-los, para orientá-los. Um netinho, uma netinha, um amigo, uma amiga. Sempre tem tarefa a fazer. E claro, não podemos esquecer, trabalhar como a Marta, praticando a caridade. Sempre. E não desejes nada em troca. Por como diz Emmanuel, vai ser tudo em vão. Alessandro, eu vou todo dia na casa espírita, trabalho, ajudo. Tá. Esse ajudo, você está se ajudando. Quando eu estou lá fazendo uma quentinha para o meu irmãozinho com fome, eu estou ganhando mais que ele, às vezes. Às vezes ele só vai entender o pratinho de comida e vai falar da boca para fora. Deus te abençoe, tio. Deus te abençoe. E ali a gente está tomando, dando aquele tempo, aquele trabalho com prazer, com carinho, alimentando alguém, dando uma palavra amiga para uma pessoa que às vezes nunca te viu na vida. E a gente está dando o que é nosso, mesmo que a gente ainda não faça. Mas quando a gente está falando, a gente acredita.
e acaba automaticamente a gente chegando lá. Então não tenhamos medo de ser feliz na medida que nos compete. Emmanuel alerta a gente. Ficamos com o necessário, ficamos com Jesus. Esse é o desafio que a gente precisa refletir. Entrar em harmonia, em sintonia com esse presente chamado Jesus. Sem pressa, tá? Sem pressa. Mas o que cabe a nós fazermos? Refletirmos o quanto nós precisamos evoluir, sim, aprimorar-se moralmente, intelectualmente, com humildade, respeitando os limites que nós temos e os limites que o outro tem. Aí nós podemos chegar num denominador comum. Podemos estar em paz, em harmonia com o próximo. Então, Emmanuel relata aqui, com tanta sabedoria nesse capítulo 3, o necessário. Lucas, com sua sabedoria também, que a gente pode lembrar, imagina ele relatando lá. Gente, tudo vai passar. Lembra na história, a primeira suposta igreja, o caminho, né? Tiago, Arso, espíritos iluminados naquela época, praticando ali naquela suposta igreja, o que o centro espírita faz? Ajudando os necessitados, dando palestras, lendo lá os pergaminhos, né, deixado ali os verdadeiros evangelhos, nos ensinando. Passou. Não foi mais necessário. Espíritos imortais que somos, tudo vai passar. Então aproveitemos o máximo para que possamos ser dignos dessa existência, que é muito difícil vir para cá. É difícil. São muitos espíritos desencarnados querendo reparar o mal que fizeram pela ignorância, pela distância de sabedoria. E estamos aqui hoje, tendo esse privilégio, tendo essa oportunidade única. E espíritos que somos, não sabemos quando vai ser o chamado, quando iremos partir. Então aproveitemos isso com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, com fé no coração, prestando atenção nos nossos passos, prestando atenção nos nossos pensamentos. Lembra das orientações? Orai e vigiai. Pensemos, refletimos sobre o que fizemos até hoje, cada um de nós, até hoje, no nosso nascimento, nessa vida terrena. E o que possamos fazer a partir de hoje, nos aperfeiçoar, melhorar os nossos passos, melhorar os nossos comportamentos. Cada um de nós sabemos aonde aperta o calo, aonde nós temos dificuldade de melhorar, porque somos, às vezes, ainda egoístas, invejosos, orgulhosos. Por isso que estamos aqui na Terra, nesse presídio, onde precisamos acertar as nossas dívidas, os nossos males, ou podemos chamar de hospitais, para que possamos sermos curados das nossas próprias mazelas, dos nossos próprios vícios. Então, pessoal, eu acho que é isso. Vamos refletir sobre o necessário. Lembramos que a gente fica com esse convite, né? Que possamos ter o coração de Maria e as mãos de Marta. Que assim seja.